bom dia então para quem está em casa. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vou pedir para que vocês abram a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler o 35. O 35. 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 35. A Bíblia conta algumas histórias de homens de Deus, e quando nós olhamos para a história de Davi, por exemplo, o Davi nunca seria um rei, se você fosse olhar pelas regras naturais. Davi não vinha de uma família real, não havia chance de Davi se tornar um rei. Dentro da casa de Davi, ele não era o primogênito, ele era o menor da casa dele. Então Davi nunca se tornaria pelos caminhos naturais um rei. Isso nos dá uma alegria, porque você vê que Deus ele faz coisas impossíveis para poder suprir uma necessidade, uma luta, uma adversidade quando você enfrenta. E talvez você olha na tua vida e você fala, essas coisas não podem acontecer. Com Deus ele sabe fazer como alguma coisa acontecer na tua vida. Por mais improvável que você possa pensar que alguma coisa seria para acontecer na tua vida, para Deus não tem esse impossível. Deus ele é capaz de fazer. Você vai dizer, mas não tem como voltar atrás de uma causa? Tem, para Deus tem. Não tem como isso aqui acontecer dessa forma? Tem. Não tem cura essa doença? Para Deus tem. Você está entendendo? Então Deus ele transforma as coisas improváveis em coisas prováveis. Mas aí tem um grande problema, porque Deus, para transformar, ele precisa que nós cremos naquilo que ele está fazendo. Amém? E aí entra o lado da nossa ótica, a maneira como a gente enxerga. Amém? A forma como você enxerga, tudo faz diferença no mundo espiritual. E nós temos o hábito de ser céticos por aquilo que nós enxergamos. Mas eu estava falando alguns dias atrás, em algumas outras mensagens, a gente confia muito nos olhos naturais, não é verdade? Você fala assim, eu vi isso. Mas você pega uma pessoa, quando ela tem um pequeno distúrbio ali, na pressão, por exemplo, a visão dela falha, não é verdade? Essa cor que você vê, talvez ela mude, talvez você veja de uma outra forma. Ô pastor, mas só por causa da pressão que altera, já pode mudar a tua visão. O diabetes, por exemplo, ele muda, não é? Diminui, às vezes você passa a enxergar de uma maneira com mais dificuldade. Então as nossas vistas, elas não são 100% confiáveis, não é verdade? Elas não são confiáveis, qualquer coisa altera. Quem já teve, como eu falei, essa crise de pressão, por exemplo, ela já percebeu isso. Um dia me aconteceu isso, quando eu tive meu acidente. Eu olhava assim, parece que estava tudo amarelado, sabe? Não conseguia enxergar nada direito, ficava, não sei se todo mundo é assim, a reação, mas para mim foi uma coisa meio estranha quando eu tive o acidente. Eu olhava, está tudo enxergando a cor do girassol, quase ali, não é? As vistas estavam normais, mas a minha percepção tinha alterado ela. E às vezes o que você está esperando de Deus hoje só não aconteceu ainda por causa da tua percepção de ótica, qual você coloca sobre cada situação. E aí eu pensando na própria história de Davi que nós falamos agora há pouco, por que surgiu Davi então? Né? Por que Deus trouxe Davi? E a gente começa a perguntar por que foi trazido Davi. O Davi ele surge por causa de uma necessidade que havia, não foi? O Davi estava lá cuidando das ovelhinhas lá no campo, apacentando as ovelhinhas do pai. Era um homem aparentemente até aquele dia insignificante, cheirava ali o pasto, as ovelhas, não é? Esse era o Davi, um garotinho que estava lá, que não significava nada, não representava nada. Pastor, mas por que então Deus de repente traz Davi à tona?
o Davi é uma resposta a uma necessidade. E onde que eu quero chegar com isso? Você tem necessidades na sua vida, não tem? Coisas que você precisa que Deus faça. Sim ou não? Você pode olhar para qualquer lado, financeiro, familiar, casamento, qualquer área da tua vida. Você tem necessidades a qual você espera que Deus, com o milagre dele, ele venha suprir. Às vezes um filho problemático, às vezes uma luta que você não está conseguindo sanar na tua vida, e você se pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? Deus já tem uma solução. Você talvez não entenda ainda isso na tua vida, mas Deus já tem essa solução pronta. Só que aí que está, quando os meus olhos não entendem isso, eu atraso aquilo que eu espero que Deus faça na minha vida. Então aquilo que você quer para a tua vida já está pronto. Deus já deixou pronto aquilo. Só que Ele precisa fazer isso chegar até a tua vida. E às vezes você atrasa esse tempo para que não chegue na sua vida. Conseguiu entender isso? Pastor, e como assim? Vou pegar dentro da história da Bíblia, por exemplo. Diz assim, nunca mais viu Samuel a quem? A Saul, até o dia da sua morte. Porque Samuel teve o quê? Dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Preste atenção nisso. Deus se arrependeu de ter colocado o Saul como rei. Amém? E o Samuel foi o primeiro rei, o único rei até aquele momento que Samuel tinha ungido. Então para Samuel aquilo era um feito também, um marco. Amém? E nesse momento da história da Bíblia, o Samuel se aparta, se afasta de Saul, até porque o Saul ficou muito agressivo com ele, arrancou lá a manga das orlas, das vestes de Samuel, e ficou uma coisa muito complicada naquele momento. Só que o Samuel, mesmo o Senhor já tendo se arrependido de ter colocado ele como rei, o Samuel cria uma dó, um sentimento ali de responsabilidade. Não tem pessoas que são assim? Elas criam uma responsabilidade emocional. Tem gente que vive resolvendo problemas dos outros porque ela criou uma responsabilidade emocional sobre a pessoa. Não é verdade? Então você tem as tuas lutas, você tem que pagar uma conta, aparece aquele amigo, você olha para ele e fala, mas ele não vai conseguir, e você resolve o problema dele e deixa o seu. Não é? Você segura o mundo do outro e deixa o seu mundo desabar, porque você pensa assim, eu consigo resolver depois. Normalmente essas pessoas costumam ser assim. Você fala assim, eu vou dar o jeito depois. Mas aquela outra pessoa poderia dar o jeito dela também, sim ou não? Pode ou não pode? Mas eu criei uma responsabilidade sobre aquela pessoa. Não é verdade? Você começou um namoro, não é bom, não dá certo, não tem como. Você tinha que sanar aquilo, acabar com aquilo já. O que você faz? Mas aí o que vai ser da vida dele? Como é que vai ser amanhã? Como é que ele vai ficar? E você vai fazendo o quê? Estendendo aquilo. É um perigo isso. Você criou uma responsabilidade emocional sobre aquela pessoa. Você não teria que ter isso. Amém? Mas você fica preocupado. Tem filhos que já cresceram, já estão adultos, e você continua criando uma responsabilidade emocional sobre ele. Pastor, mas é meu filho, eu tenho que cuidar dele. Tudo bem, você não vai deixar ele ser homem, ela ser uma mulher formada. Porque se ela não entender que ela precisa lidar com pressões da vida que ela cria, ela nunca vai se tornar uma mulher bem resolvida. Aquela que vai realmente se virar, vai dar o jeito que tem que se fazer na vida para a vida poder dar certo. Aquele homem, ele nunca vai ter uma responsabilidade sobre uma família, ele não vai conseguir realmente falar, não, eu vou ter o domínio de uma família. Ele nunca vai conseguir, porque alguém sempre vem e apaga o incêndio que está na vida dele. E o Samuel foi meio que fazendo isso. Então o Samuel teve uns 4 erros aí
terríveis por causa do Saul. E esses erros que aconteceu de Samuel com Saul, acontece com a gente também. Porque muitas vezes é desse jeito, a professora vai reprovar uma criança, porque aquela criança precisa realmente ter responsabilidades, o pai vai lá, conversa, mas não, meu filho vai perder um ano, vai fazer isso, e aí ele não perde esse ano agora, o ano que vem ele reprova de novo, e depois de novo, e depois no outro de novo, e nas etapas ele vai reprovando, porque ele não conseguiu aprender que precisa ter o quê? Responsabilidade. Tá entendendo? Nós vamos atrasando aquilo que precisaria acontecer. Você atrasa o amadurecimento do teu filho, você atrasa o milagre que tinha que ter acontecido na tua vida já, mas porque você segura algumas coisas, você vai empurrando isso para frente e Deus está guardando. Uma hora Ele vai trazer o que você já pediu, o que você precisa, mas as nossas atitudes não mudam, então Deus não pode ainda trazer agora. Então aquilo vai vir numa etapa para a minha vida, só que eu estou segurando, porque eu estou tendo dó, porque eu estou agindo como se fosse minha responsabilidade, que é de outrem, amém? E as coisas não dão certo. E aí sim Deus fala para Samuel lá no versículo 1, na sequência. Vamos para frente? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ou seja, Deus dá uma bronca e fala para ele: até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? Quando Deus o rejeitou, Deus já tinha um outro pronto, Davi, amém? Aquilo que não serve hoje na tua vida, Deus já tem preparado. Pastor, eu tenho um emprego, que esse emprego não está bom, Deus já tem uma porta preparada para você, amém? Mas como é que você vai para essa outra porta se você ficar preso àquilo ali? Não, eu não posso deixar, porque aquele lugar depende de mim também. Mas aí você nunca vai chegar onde Deus também preparou para você. Concorda comigo? E você vai atrasando, e você diz que Deus não te abençoa. Deus fala assim: mas eu já fiz o que tinha que ser feito, já está tudo pronto lá. O Davi já estava pronto aonde ele estava, mas o Samuel ainda tinha dó de quem? De Saul. Então aonde Deus queria de alguma forma ensinar, proteger, o que o Samuel fazia? Impedia esse ensinamento de Deus, essa disciplina de Deus. Quantas vezes Deus quer tratar o orgulhoso, mas a gente quer cuidar do orgulhoso. Deus leva aquela pessoa que você conhece, às vezes que você sente essa dependência emocional para poder ter que cuidar, Deus leva ela a um deserto para desidratar a vida dela lá no deserto, para quebrar aquele vaso. Às vezes imagina um orgulhoso, Deus precisa tirar o orgulho dele, mas você não deixa. Por que você não deixa? Ele ia passar um constrangimento, uma luta financeira, você vai lá e faz o quê? Eu vou lá e pago. Eu deixei ele ser tratado, sim ou não? Não, você foi lá e regou aquele vaso que está podre. Então ele vai demorar mais um tempo, não é verdade? Para amadurecer. Então daquele vaso ia sair um rei. Aquele rei não vai sair ainda, porque quando Deus foi desidratar aquele vaso, eu fui lá e hidratei de novo. Olha como que a gente faz. Olha como que a gente age. A tua geração foi diferente. A sua você teve que se virar. Sim ou não? A sua você aprendeu. Mas isso foi ruim ou foi bom? Foi bom. Você é o que você é hoje por aquilo que você conseguiu aprender, obter da tua vida. Então tudo aquilo que você passou ao longo da tua vida fez você chegar onde você chegou. Se eu não deixar o outro passar pelo processo que ele precisa de passar, essa pessoa ela nunca vai mudar. E é isso que a gente não entende. Às vezes você não está deixando o teu filho mudar, você não está deixando o teu esposo mudar, a tua esposa mudar, você não está deixando aquela pessoa que está sempre talvez ali colocando a responsabilidade sobre você mudar. Porque Deus fala: eu vou disciplinar ela, mas você não deixa.
você fica segurando, você fica apagando aquele incêndio. Às vezes você precisa deixar. Amém? O amadurecimento depende desse passo. Algumas coisas na vida a gente precisa de passar. Se eu não cair, eu não aprendo a andar de bicicleta. Aprendo? Não, você vai cair algum tempo. E se você nunca caiu, é um problema também. E o dia que você cair, como é que vai ser? Ô pastor, já bateu o carro? Já, várias vezes. Ô, mas isso te fez mal? Não, me fez mais consciente. Cada vez eu parei e pensei, meu Deus do céu, podia ter feito diferente isso. Eu fui aprendendo com os erros. Amém? E às vezes é cada bobeira, não é verdade? Você fica olhando assim, meu Deus, né? Responsabilidade. Mas como é que eu vou ter responsabilidade? Se eu entender o que eu passei. Não é verdade? Mas vamos imaginar que você bate o carro, vem alguém, assume tudo e vai. Você nunca vai aprender, você nunca lidou com consequência, você nunca lidou com responsabilidade. E tem pessoas que são dessa forma. Tem pessoas que elas nunca passaram por alguns apertos na vida. Elas nunca vão aprender isso. Ah, mas isso é ruim, não é ruim. Deveríamos ensinar desde pequeno a criança, não é? A lidar com abundância, com aperto, com lutas, com responsabilidades. Mas nós não fazemos isso. Só que aí você vai passar, aquela paz que teria que chegar na tua vida, ela vai demorando ainda mais. Por que que demora ainda mais? Porque nós assumimos a responsabilidade do outro. Se é uma avó, o bebezinho do teu filho, da tua filha nasceu, aí você vai lá e cuida como se fosse o seu. Você não é a mamãe, você não é o papai dele. Você tem que deixar a mãe e o pai ser pai e mãe. Porque é a vez deles, é a responsabilidade deles, é o compromisso deles, não é o seu compromisso. Ah, não, mas a minha filha é uma menina. Uma menina fez filho, ela vai ter que aprender a ser uma mulher. Amém? Não criticando, entenda o que eu estou falando, é que se teve a responsabilidade de gerar, tem que ter uma responsabilidade de cuidar. E mães que aprenderam a lidar com isso são melhores, sim ou não? Mas aí aparece a vovó, e a vovó vai lá e assume, daqui a pouco tem 2. Porque aquele tempo que amadurecer, ela não deixou para criar responsabilidade, é verdade ou não é? E a pessoa ficou livre, ficou como se fosse irmã do próprio filhinho ou da filhinha. Está errado. Às vezes uma pessoa muda com a responsabilidade de um filho. Às vezes aquele marco na vida da pessoa transforma de vez. Eu já vi pessoas que eram irresponsáveis, de repente tem um filho, e a coisa muda, você olha lá, mas aí não teve a mãe, o avô, tudo que foi lá e deixou cuidar, aprendeu. E se tornaram pessoas responsáveis e pessoas ali que realmente afloraram o líder que havia dentro delas, por causa disso. A responsabilidade faz isso. Mas aí nós não deixamos. O Samuel fazia exatamente isso. Deus queria trazer o Davi, mas o Samuel não deixava. Tem gente que eu falei daquele namoro ruim, o namoro que é tóxico, como diz a linguagem hoje, né, atual, e às vezes a pessoa está ali presa. Ué, se não serve, não vai dar certo, por que está estendendo aquilo? Então já para, porque daí de repente a coisa possa dar certo, sim ou não? Mas aí a pessoa está presa àquilo, fica aquilo ali, fica enrolando. Um dia um irmão aqui ficou chateado comigo, eles vieram, estavam amaziados. Aí eles falaram para ele, o senhor não acha que tínhamos que casar? Eu falei, não, eu acho que vocês tinham que se apartar. Aí eles ficaram bravos comigo. Ficaram bravos. Não, mas toda igreja que a gente tem que se consertar, um erro não conserta outro erro. Você está entendendo? E algumas igrejas fazem isso. Veio, não, vamos casar já, porque tá. Vai resolver? Aí depois vai ter um divórcio. Mas o divórcio veio porque não era nem para ter casado. Você está entendendo? Já estava a coisa errada, a coisa não ia dar certo, já não ia bem. Então deveria ter feito um reajuste naquela situação. O que a pessoa faz? Ela joga um pouco mais de conforto para ver se vai dar certo e piora. Aí quando fala assim, o crente casou e se separou, foi só casar que acabou. Não, estava acabado antes. Mas entrou um erro do pastor. O que o pastor fez? Vamos tampar, cobrir aquela ruptura, não é verdade? Nós disfarçamos uma coisa que não estava bem, e aí a pessoa olha e fala, não, agora está tudo certinho. Não está, porque não tinha compatibilidade nenhuma.
Mas agora vem o sofrimento, agora foi selado com a bênção de Deus. E agora a tua vida vai se arrastar para sempre naquele sofrimento. Ou vai ter que lutar os dois para poder entrar num acordo agora e viver com a bênção de Deus. É verdade ou não é? O que era mais fácil, igreja? Ter resolvido lá atrás, sim ou não? Não está bem, não é bom, não dá certo, você vai continuar com dó por quê? Você vai continuar arrastando por quê? Por que você vai continuar? Não, pastor, mas já estou casado. Aí não, aí acabou, como eu falei para você. Mas se ainda não está, para que arrastar aquilo? Para que estender aquilo? Para que ir levando aquilo? É verdade ou não é? Mas aí nós não deixamos. O que nós fazemos? Nós vamos lá empurrando, empurrando, empurrando. Chega uma hora que não dá certo. E às vezes é no trabalho também, a coisa não está bem lá. E você está empurrando, empurrando, empurrando. Não, um dia, você não está fazendo nada pela tua vida. Um dia você vai olhar e falar, perdi 20 anos dentro desse lugar, podia ter resolvido com quanto? Com 3, 2, 1 ano, 5, eu não sei quanto tempo foi. Mas nós vamos protelando, procrastinando aquilo. Você está entendendo? O Samuel, ele fazia isso. Ele estava ali meio que empurrando. Um dos erros também, Deus queria tratar o Saul. O Samuel sempre dava um jeitinho. Você está entendendo? Deus repreendia Samuel. Mas eu não mandei ele ir lá e fazer tal coisa. O Samuel sempre procurava lidar e dar um jeito. E às vezes nós fazemos isso daí. Deus quer tratar às vezes um caráter, nós não deixamos. Deus quer disciplinar, a gente quer absolver. Não é verdade? Quantas vezes uma mãe, acontece uma coisa na justiça, o filho vai lá e a mãe, outro dia eu vi uma chorando aqui, fazer um escândalo ali na frente. Ah, meu filho é uma benção. Não era. A gente podia perceber pela atitude dele, ali mesmo, naquela situação. E a mãe queria de todo jeito, policial, não, vamos pagar, vamos fazer não sei o quê. A fiança tinha que esperar, não é verdade? Não, mas tem que resolver. Ela queria simplesmente fazer o quê? Absolver aquele jovem. Ele ia resolver a situação? Sim ou não? Nunca ia tratar ele. Ela ia entrar numa dívida, ela paga aquela fiança, ela paga o advogado, e ela tem uma batalha agora, o filho vai continuar fazendo o que ele estava? E foi muito barato aquilo, porque para ele foi só um susto. Para ela foi um comprometimento, às vezes, talvez de anos e anos que ela fez. Deus queria disciplinar, sim ou não? O que o pai queria fazer? Vou proteger. Não vou deixar acontecer. Aí você está pedindo para Deus, Deus, muda meu filho. Faz o meu filho ser um bom homem, um homem de verdade. Deus fala, eu quero. Você não deixa. Você está entendendo? Eu tentei levar o seu filho ao deserto para ele desidratar, que eu falava agora há pouco. Você foi lá e regou mais um pouquinho. Então aquela característica ruim, ela aumentou, inflou. Não tinha uns brinquedinhos que a gente comprava para as crianças assim, colocava na água o peixinho? É uma bolinha que vinha, depois ia crescendo, virava um peixe grande. A gente faz aquilo às vezes com um filho, com alguém. O erro precisa ser sanado. Aquilo que não está certo, eu preciso resolver. E Deus quer fazer isso. Deus quer fazer que aquele filho seu seja aquilo que você vem orando anos e anos para que aconteça. Mas Ele está falando para você, Maria, até quando você vai ter dó do teu filho? Ou esposa, até quando você vai ter dó do teu marido? Até quando você vai ter dó da tua esposa? Porque você não fala, você dá um jeito, você sana, você cobre. Não é verdade? Eu conheci um casal que tudo que um queria fazer, o outro falava assim, tal pessoa não quer hoje. Então, tipo assim, eles iam fazer alguma coisa, um jogava para o outro, e o outro sempre sanava o problema. Parceria, pastor. Agora é parceria. Eu quero ver quando virar um contra o outro, que um começar a mentir para o outro. Vai ser boa essa parceria ou não? Sim ou não? Não, pastor, aí não pode, tem que ser só parceiro. Você está criando um monstro. Um dia isso vai virar, porque é verdade, um dia vai virar contra si mesmo. Só que foi algo que você mesmo alimentou, sim ou não? Deveria ter sentado já e conversado. Olha, você tem que ter caráter, falar a verdade. Você não quer ir? Eu não quero ir. Não tô... eu queria muito ir, mas a Catarina não quer ir. O João não quer ir. Você entendeu? E o João nem sabe de nada, mas aquilo vai se arrastando. Você está segurando uma responsabilidade que não deveria.
como Deus vai mudar aquele coração, transformar aquela vida? Daquele deserto que ela passa, talvez vai ser forjado um rei lá de dentro. Só que eu estou adiando isso, está entendendo? E eu vou adiando. E aí as coisas não acontecem na minha vida. Pastor, então o que eu preciso fazer? Versículo 2, olha só. Porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor para ele, toma o quê? Uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar o Senhor. Você vai dizer para mim assim, Deus mentiu juntamente com Samuel. Não. Deus criou uma estratégia para poder sanar o medo dele. Porque o sacrifício teve e ele teria que sacrificar o Senhor. Amém? Mas esse homem estava com medo de ser morto. E isso tem também uma lição importante para nós. Tem coisas na sua vida que você vai fazer, vai te dar medo, vai acabar com você, vai te deixar você preocupado. Só que Deus tem uma estratégia. Quando você coloca na mão de Deus aquilo que você está fazendo, Deus ele tem um meio de sanar aquilo. A tua preocupação, o teu medo, ele não vai afetar a tua vida. Você pode ter certeza disso. Tudo que você precisa fazer do que Deus te fala, a solução vai vir. Ou ele é Deus ou ele não é Deus, concorda comigo? Ele é Deus, ele vai sanar. E ele fala para ele, então você vai pegar uma bezerra e vai deixar claro para eles que você está indo sacrificar para mim. E eles vai, olha lá no 3, e convidará Jessé ao sacrifício, eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. 6. Sucedeu que entrando eles, quem que Samuel viu? Eliabe disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E no 7 Deus diz, porém disse o Senhor a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tem o quê? Rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante, porém o Senhor olha para... E aqui que está o grande segredo nessa vida, irmãos. Nós temos vários tipos de olhares, amém? Só que Deus falou que o homem tem uma tendência a ver o momento que está diante dos olhos dele. Aquela mãe que gritava pelo filho, queria uma solução, aquela mãe, ela só via o filho sendo sacrificado, amém? Deus não olha para isso. Deus sabe exatamente que aquele filho precisa passar para que ele possa mudar. Amém? Tem gente que ela está nesse mundo, numa vida errada, e ela cai às vezes nessa disciplina, e lá dentro se converte, e vira uma boa pessoa. Nós olhamos e falamos, que injusto, que situação triste, que situação errada. Deus fala, é o único jeito que eu tinha para cumprir uma oração que você fazia. Amém? Porque Deus não olha agora o que está diante dos nossos olhos. Deus está enxergando lá na frente. Existem situações que nós olhamos e falamos assim, puxa, eu não posso deixar ele perder essa oportunidade vai matar ele. E você não está vendo, mas Deus está. Só que você tem orado, você tem colocado diante de Deus. Os nossos olhares, muitas vezes, eles são superficiais. É o olhar, como eu falei lá no início da mensagem, é um olhar ruim. A gente só consegue ver aquilo que é manipulado pelos nossos pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que ela enxerga como Samuel, ela vai cometer erros. O Samuel olhou, viu um homem alto, com a estatura boa, não é verdade? E ele falou, o rei tem que ser assim. Aquilo era a aparência natural de um rei. Amém? Esse é o olhar de um homem. Deus olha para dentro dele e já vê o coração. E Deus fala assim, esse não seria um bom rei. Lá na frente, num campo de batalha, quando Davi chega, esse mesmo homem que o Samuel achou que seria o rei, ele olha para Davi e provoca Davi. Vieste aqui, onde você deixou aquelas poucas ovelhas?
seu presunçoso, fala para Davi. Você via que já era uma pessoa maldosa. Amém? Ninguém sabia que ia acontecer aquilo, Deus já tinha visto. Então você percebe que o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. Então você nunca pode julgar nada nessa vida por aquilo que os teus olhos estão vendo. Porque senão você vai atrapalhar, você vai impedir o agir de Deus, você vai impedir de nascer um verdadeiro rei, de poder Deus trazer para a tua vida aquilo que você está pedindo há muito tempo para Deus. E o que você está pedindo para Deus não está acontecendo porque nós ficamos ali apagando aquele incêndio que deveríamos deixar a consequência vir à tona. Amém? E o Senhor fala para ele: eu tenho rejeitado. Deus rejeita. Mas eu entendo o Samuel. O Samuel, quando ele ungiu o rei Saul, o Deus falou para ele assim: é aquele lá. E ele olha, era um homem muito alto. Então o Samuel pegou um padrão que na cabeça dele, rei tem que ser desse jeito, desse porte. Não é verdade? Só que Deus não. Deus já não é dessa forma. O olhar de Deus é diferente. Pegar um exemplo para você. 6 tipos de olhares, por exemplo. Os olhos da fé. Quem tem olhos de fé, ele vê oportunidade em tudo. Amém? Os olhos de fé, ele olha para uma situação, ele vai ver exatamente a chance de mudar alguma coisa. Então, por exemplo, eu falei daquela mãe, o filho estaria sendo levado, ela não vai olhar só para aquilo ali. Ela vai fazer como foi a mãe de Moisés. Lembra da mãe de Moisés? Ela betuma o cestinho, coloca o bebezinho. Sem olhos da fé, eu estou alimentando um jacaré. Não é verdade? Um crocodilo com essa criança. Porque era um rio que tinha crocodilo. Amém? Já os olhos da fé é diferente. A Miriam olhou com os olhos da fé. Que a Miriam sai e a Bíblia diz que ela vai ver o que acontece com o menino lá. E lá na frente, assim que a filha de Faraó vê o choro da criança, ela já chega do lado e fala assim: você quer que eu arrume uma hebreia para cuidar do teu filho para você? Os olhos da fé é a oportunidade. Você vê? Alguém poderia estar dizendo assim: mas essa mulher abandonou o próprio filho, eu teria morrido com aquele filho. Que vantagem tem isso? Talvez você está morrendo como teu filho hoje. Ele precisava ser disciplinado, mas você está morrendo junto. Não, ninguém vai tocar, não vai acontecer, não vai. E aí? Como é que vai ficar isso? O que ele vai se tornar amanhã? O que aquele relacionamento vai se tornar amanhã? Lembra que eu falei? Um mente, um dia a casa cai. O que vai se tornar aquilo amanhã? Se você ficar carregando um peso que você não pode hoje está bom. Hoje você suporta. E amanhã, quando você não aguentar mais? Você já parou para pensar? Você está olhando só com os olhares da carne. Deus está olhando lá na frente. Você tem que entender. Tem coisas que precisam acontecer. Senão nós não vamos mudar. Eu olho para cada coisa ruim que aconteceu na minha vida e eu acredito que isso não foi fácil. Foi difícil. Mas melhorou a minha vida. Amém? Trouxe ensinamentos terríveis para a minha vida. Se perguntar, você gostaria de passar? Não. Mas era necessário. Tem coisas que você não entende isso hoje. Mas era necessário que você passasse. Amém? O segundo olhar, quem olha por fé vê oportunidade. Quem olha com incredulidade vê obstáculo. Eu já falo, meu Deus do céu, vou ter que passar por isso. O olhar da incredulidade é assim. O olhar de amor vê pessoas para restaurar. O olhar sem amor, ele vê pessoas para julgar. Amém? Ele consegue ver defeito. Não é desse jeito? Pode observar. As pessoas que olham para dentro da igreja e falam, é o maior bandido, agora põe a Bíblia debaixo do braço, ele vai para a igreja. Esse é o olhar sem amor. Ele é neutro, ele é seco. Uma pessoa que conhece uma alma, que sabe ter um olhar de amor, ele olha e fala, mas essa pessoa pode se tornar uma boa pessoa, mesmo com os erros dela. Não foi assim com a gente? Quantos erros você tinha? Deus pegou e te separou e você é uma bênção de Deus. Por que você é essa bênção? Porque Deus olhou para você com olhares, alguém olhou para você com olhar de amor. E se tivesse olhado com olhar de defeito? E essa pessoa não prestava lá no mundo, vai trazer para dentro da igreja. O que vai virar essa igreja aqui? É verdade ou não é? Mas Deus nunca olha assim. Deus olha para a gente olhando melhor.
Não, mas eu posso tratar ele. Essa pessoa pode ficar assim. Essa pessoa pode ser de outra forma. Essa pessoa pode ser de outra maneira. E o tempo vai passando. Não foi fácil, não é? Mas olha quem você é hoje. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Eu acredito nisso. Amém? Mas teve um tempo que você estava totalmente perdido. Por que isso, pastor? O olhar de amor do Senhor. Deus não te rejeitou. Tem o olhar também da carne. Os olhos da carne, para tudo que ela olha, ela busca o prazer. Não é verdade? O que isso vai ser bom para mim? O que eu vou lucrar com isso? E às vezes a pessoa tem esse lado sempre de olhar, com esse olhar para a destruição. Mas o olhar de santidade, ela busca agradar a quem? A Deus. Aí eu vou pedir para você ir lá em Mateus, vamos lá rapidinho. Mateus 6:22. Deus tem que mudar primeiro os nossos olhos de como nós vemos as coisas. Os teus olhos, eles não enxergam apenas. Teus olhos interpretam, não é verdade? A gente olha para todo mundo, a gente já tem um pré-conceito de quem é as pessoas. Errado ou certo, você tem isso. Tem ou não tem? Não tem? Você quer ver isso aí? Quando o pai tem uma filha, aparece o namorado lá que a filha está trazendo para apresentar. Você já olha, eita. Não é assim? Você fala, meu Deus do céu. A maioria das pessoas vai ter um filho e fala que quer ter filho homem, né? Não quer ter filho mulher. Por causa disso que o homem fala que quer ter filho homem. Ele fica adiando também esse momento. Um dia vai aparecer lá um cidadão, não é? É terrível. É ou não é? Vocês discordam? Cadê os homens da igreja? Não é por isso? Mas dá uma preocupação, né, Roberto? Roberto teve 2 meninas. Aí aparece um cidadão desse tamanho na tua porta, né? Vim para namorar tua filha. Você fala, meu Deus do céu. Mas é desse jeito, não é? E às vezes você só ensina o menino, você tem que ensinar a menina, tem que ensinar o menino também. Ah, mas ele é homem. Mas do outro lado tem uma família lá. Ele tem que ser respeitoso também, sim ou não? Você tem que ensinar também, que você não quer para você, você não quer para os outros. É verdade ou não é? Você tem que torcer para que ele encontre uma pessoa tão boa quanto, espero que você seja, não é? Quanto você. E assim por diante. O que diz lá a Bíblia? A candeia do corpo são o quê? São os olhos. De sorte que se os teus olhos forem, todo o teu corpo terá luz. E se os olhos forem maus, pastor, na sequência aí? Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Só escuridão. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, então quão grandes trevas serão? Ou seja, nos nossos olhos, eles funcionam como a luz. Amém? Você coloca os olhos no lugar e vai clarear alguma coisa. E ali ele fala, se eles forem bons, você vai ter luz na tua vida, porque tudo que você fizer, você vai fazer com a luz. E se forem ruins, você vai viver em trevas sempre, você vai ter o julgamento errado, ruim, você vai olhar para situações e não vai ser bom nunca, e sempre você vai estar preso ali a um caminho errado. Em livro de Tito, vamos lá, Tito 1,15, bem rapidinho, Tito 1,15. Tito 1,15. Tito 1,15. Amém? Ah, mas os meus olhos são bons, pastor. Às vezes são bons olhando fisicamente, mas para um julgamento, para uma visão futura, são bons? Ah, pastor, já viu aquele pessoal que casa e dá errado e fala, tem dedo podre para homem, para mulher, dedo podre. Que dedo podre?
É os olhos que estão podres, não é verdade? Mas é verdade. Tito, depois de Timóteo, você pega ali Coríntios, para ficar fácil para você. Você pega ali a partir de Coríntios, que vai ficar fácil, tem primeiro e segundo. Aí você vai encontrar lá na sequência, vai estar Gálatas, Efésios, Filipenses, aí vai estar os T's lá, Tessalonicenses, Colossenses, Timóteo, aí vem Tito. Amém? Tem Filemão ali, está tudo pertinho, antes de Hebreus, tá bom? Amém, igreja? Se os olhos forem então o quê? Acha lá Apocalipse e volta que é mais fácil para ti. É que Tito está perto de 2 livrinhos pequenos, né, irmão? Você não vai ajudar muito a falar que está perto, né? Então, não resolve. Você falar assim, está pertinho de Timóteo, também não ajuda tanto. Porque Timóteo é um livro bem curto. 6 capítulos, o outro 5. Pronto. Todas as coisas são o quê? Puras para quem? Para os puros. Você é puro ou você é impuro? Não precisa responder não, só pensa um pouquinho. Você é puro ou você é impuro? Ô pastor, eu vejo todo mundo na maldade. Então ele diz aqui, mas nada é puro para quem? Os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão o quê? Uma pessoa que ela é impura, sempre todo mundo vai ser impuro. Você vai olhar para a irmã Luzia e vai dizer, essa obreira não me engana, não. Aquela cara de boazinha dela lá, tem alguma coisa errada com ela, né? Não, mas é desse jeito. Porque você é impuro, você olha para ela e fala assim, essa pessoa não pode ser uma pessoa convertida assim. Você fala, não, ela vivia errado antes, até algum erro hoje. E você fica ali tentando, não, tem alguma coisa errada. Aí a Luzia vai lá, se arruma. Você fala, está se arrumando por causa de alguma coisa. Você fala, para o marido dela, para ela, fala, não, mas ela nunca se arrumou antes. Por que agora ela está se arrumando? Tem alguma coisa errada, não é verdade? Porque você não consegue entender que ela está sendo o quê? Pura. Porque você é impuro. Você está entendendo? A gente olha e fala, não, aquela cara de santa lá. Não, não é cara de santa, é porque você é impuro. Agora, se você é puro, você olha, a pessoa pode até falar, não, a pessoa, você fala, por que seria? Porque pode não ser, porque você olha um lado bom, não é verdade? E a gente julga que todo mundo não presta, porque nós estamos o quê? Contaminados. Se nós estivermos puros, nós vamos entender que tudo na vida pode ter o quê? Uma pureza e uma direção de Deus. Quando a pessoa é impura, o olhar dela vai ser ruim, ela vai escolher o Eliabe ao invés de escolher um Davi. Você vai trazer um outro problema para a tua vida, em vez de sanar o que você tem. Você vai piorar o teu filho, em vez de ajudar. Você vai destruir teu marido, a tua esposa, ao invés de levantá-los. Está conseguindo entender? Mas se os meus olhos forem bons, se eu for puro, a Bíblia está dizendo que eu vou olhar tudo com boa consciência. Mas aí você vai ser um bobão que não vê nada de errado. Claro que você vê. Teus olhos são bons. Amém? Mas você não cria o erro para onde não existe, você não estraga o que presta. Agora, quando está contaminado, estraga. Não é verdade? Joga uma laranja podre no meio de umas boas, o que vai acontecer? Todas vão se contaminar. Se você jogar uma boa no meio das boas, não vai estragar só porque ela está boa. Ao contrário, vai somar. Não é verdade? Mas ela nunca vai estragar, com o tempo pode acontecer lá no meio, mas aquilo não vai alterar o teu julgamento. Diga graças a Deus. E o último versículo, igreja, para nós terminarmos, para não arrastar tanto aqui. Provérbios 16, 2. 16, 2. E Davi surgiu por isso, pela dó de Samuel, de repreender e lidar com Saul quando deveria. Então Deus traz a solução. Existe uma solução na tua vida que vai chegar, já está pronta. Mas você não pode adiar isso. Você tem que permitir que Deus faça. Como? Não impedindo
o tratar de Deus. Amém? Ah, mas meu filho vai sofrer, vai. Meu marido, a minha esposa vai sofrer, vai. Eu vou sofrer, vou. Mas eu não vou estragar aquilo que Deus está fazendo, que eu estou pedindo para Deus para fazer. Amém? Tem coisas na sua vida que não aconteceu ainda porque você não enfrentou uma situação. Você precisa lidar. Amém? Ah, mas eu vou sofrer. Você vai sofrer de qualquer jeito na vida. A vida é desse jeito. É ou não é? Agora não vai entender errado, não. Não estou mandando ninguém divorciar aqui não, viu, irmãos? Talvez você chegue lá, o pastor falou que é para largar de você logo. Eu falei isso aqui hoje? Não. Porque tem gente que arruma pretexto em cima de onde não tem, né? O pastor está falando, Deus está falando. Deus não está falando para isso, não. Estou ensinando para você que muitas vezes nós não deixamos chegar o que precisa nas nossas vidas, porque nós não deixamos Deus disciplinar alguma coisa. Amém? Tudo que você precisa, Deus já tem pronto. Mas eu preciso lidar com algumas coisas. Imagina uma empresa lá. Tem um cidadão lá do que trabalha lá, um diretor, você demite ele, mas está todo mundo chorando lá, porque não, ele não pode ir embora. Ué, se tem que ir, vai fazer o quê? Chegou um velório, você não vai enterrar o morto, irmão? Enterra ou não enterra? Ai, mas eu não quero dar o último adeus. Mas como que você vai fazer? Você vai guardar o defunto? Você entendeu? Você precisa, deixa que vá. Ah, mas vai sofrer, vai. Então vai. Infelizmente a vida é desse jeito. A gente precisa liberar. Então vai. Amém? Se eu soltar isso, vai cair, não vai? Só não vai cair daqui se tiver um milagre que segurar esse microfone aqui no alto. Mas se eu soltar, ele vai. Não vou soltar, não. Eu só tenho esse aqui. Amém? Senão eu soltava para você ver. Mas só um milagre para fazer ele ficar. Mas tem coisas na tua vida que você quer que fique só por milagre? Não. Concorda comigo? As coisas têm que estar nas nossas vidas porque nos pertence. Sim ou não? Então se eu ficar segurando, forçando, não funciona. Entendeu isso? Algumas coisas eu preciso abrir a mão. Ah, mas vai. Mas se voltar também, porque é bênção. Sim ou não? E se não voltar, é livramento para a tua vida. Porque aquilo ia cair mais cedo ou mais tarde. Que às vezes a gente não deixa. Tá bom? Todos os caminhos do homem são o quê? São o quê? Aos seus próprios. Só que Deus faz isso. Deus pesa o quê? Os espíritos. Então quando Samuel olhou para aquele homem alto, aparente, o Samuel viu um rei. Quando Deus pesou o espírito dele, Deus falou: o espírito dele é ruim. Amém? O Davi não tinha aparência, mas quando pesou o espírito de Davi, realmente era um bom homem. Conseguiu entender? Deus, ele pesa os espíritos. Ou seja, nunca confie naquilo a qual os teus olhos estão vendo. Confia no que Deus está te direcionando. Amém, igreja?